Mais uma vez nós estamos aqui, já findando a nossa revista, né? E vamos nós aqui então na nossa lição de hoje, né? Que é a lição de número 12. Desde já, o alemão ali, bem-vindo, né? À nossa sala. Tá com saudade de você aqui na nossa sala. A lição de hoje trata-se vivendo no Espírito. A gente analisar vivendo no Espírito é uma necessidade de todo crente, de todo ser humano. O viver no Espírito, nós temos tanta necessidade de viver no Espírito, da mesma forma nós temos a necessidade de se alimentar o nosso corpo, né? Porque se nós não alimentarmos o nosso corpo com alimento, né? Aquelas coisas do dia a dia, o café, o almoço, a merenda, o jantar, o que acontece? Eu mesmo, se eu passar da hora de almoçar, da hora de jantar, eu fico assim com uma batedeira, uma tremedeira, uma coisa ruim que me dá, eu não sei se todo mundo é igual eu, mas eu fico assim trêmulo, né? Aquela fraqueza. E o viver no Espírito já é no sentido espiritual. Aquele que não se alimenta o seu corpo, a sua vida, de forma no Espírito, facilmente ele é uma pessoa frágil, fraca, né? Não tem forças. E eu estava analisando aqui, olhando aqui o fruto do Espírito, e analisando aqui na hora da leitura, estava fazendo aqui sobre as obras da carne na nossa vida. E quando estava ali lendo ali, eu meditei bem naquela lista, né? Das obras da carne. Está bem aqui no versículo 20 e 21, quando diz que as obras da carne são, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu imaginei, será que nós estamos de todas essas coisas na nossa vida? Aqui é uma peneirada forte, né? E quando conta essas coisas todinhas no nosso dia a dia, que nós estamos passando por ele, e aí o abençoado escritor aqui, o Paulo, ainda recomenda, né? Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. E tem tantas coisas na nossa vida que passam assim tão despercebido que você acha que não tem problema, né? Vamos aqui o que a gente mais faz, a chamada glutonaria. Moço, quando o camarada está num banquete que tem todo tipo de coisa que ele come até entristecer, que tem que deitar. Então aqui o que acontece? Que pela palavra de Deus ele cometeu um pecado. Não é isso, pastor? Que pela palavra de Deus ele cometeu um pecado. Pastor, eu sempre digo que o pecado que mais você comete é comer muito? Para quem assiste aí alguns programas em canal fechado, sabe que a gente está ao tudo se tratando contra esse mal. Então aqui há muito essa lista, então a gente tem que ficar muito atento. Porque quem sabe a gente pode estar pensando que está fazendo as coisas certas. E quando você vai ver lá no passado, você for dar uma peneirada nisso aqui, a gente está todo errado. E aí a necessidade de viver no Espírito para discernir o que é certo e o que é errado. Porque talvez você está fazendo algo achando que está fazendo certo, mas você está cometendo tanto erro que aquilo que você acha que está fazendo certo vai ficar no esquecimento. Porque o apóstolo falou aqui, né, que os tais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui, só uma advertência aqui, então aqui nós vemos que a necessidade, né, de nós ter uma vida de santificação diante de Deus, para que nós não venhamos a ser contados como os infiéis, né? E talvez pode estar até aqui na igreja achando que está com uma fidelidade tão boa, mas se você for dar uma peneirada nessas coisas aqui, uma rastreada, né, Cláudio Coutinho? Uma rastreada assim bem a fundo, né? Muitas das vezes você pode achar em falta, você pode sentir que você está em falta. Se você sentir que está em falta, é bom que dá um passo atrás enquanto é tempo e busque a ajuda de Deus para que possa ter uma vida espiritual digna, que agrada a Deus. Amém? A introdução diz aqui: os salvos em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Vida espiritual. No dia que a pessoa se converte a Cristo, ele está iniciando uma vida espiritual.
E essa vida espiritual, ela pode ter altos e baixos. Muitas das vezes, quando a pessoa se converte a Cristo, muitas das vezes ele está deixando um mundo lá fora. Está deixando amizade, certo tipo de serviço, ele está abandonando muitas das vezes fama, e muitas das vezes aquilo ali pode ali atrapalhar a tua carreira e pode colocar ele muitas das vezes em dificuldade. Me lembra que um amigo que eu tenho, uma certa vez ele é um fazendeiro, bem conceituado na cidade. Aí uma certa vez ele aceitou Jesus como Salvador e veio para a igreja. Mas ele teve tanta pressão dos amigos lá fora, disse que, mas rapaz, ele falou para mim, você vai se envolver com o negócio de igreja, com crente, tu vai abandonar o teu povo, né? O teu lugar, o teu recinto onde você se manifestar, você vai se envolver com crente. E foi tanta pressão que deu na cabeça dele, o que aconteceu? Ele se desviou, ele não aguentou a pressão. É o chamado altos e baixos. Sim, pastor? O social falou mais alto. Falou mais alto. Foi tanta pressão em cima dele que a pessoa, quando aceita a Jesus como Salvador, muitas das vezes ele tem um desejo, mas muitas das vezes ele não tem uma estrutura de resistir às pancadas que vem, né? Tá aqui o nosso irmão aqui, o Roxão. Eu tenho certeza que ele passou por essa expressão também, né? Porque o Roxão passa até hoje, né? Então ele é do convívio social lá fora e tudo, então ele vem para a igreja. Então ele recebe muitas pancadas. Se a pessoa não tiver uma estrutura, um alicerce, ele acaba se desfalecendo e enfraquecendo. Aí vem a necessidade do Espírito Santo na nossa vida para nos fortalecer. Se a pessoa não tiver com o Espírito Santo na vida, ele acaba se desvalecendo, porque é necessário que tenhamos força, né, na conversão para suportar as dificuldades. Quantas e quantas pessoas, quando vieram a Cristo, eles tiveram suas dificuldades. Vamos para o sentido bíblico, Paulo, né? Paulo era uma pessoa que vivia num convívio fora do conceito cristão, né, do que ele viveu nos dias que escreveu, quando se tornou apóstolo de Jesus. Era um perseguidor da igreja. Mas quando ele veio e aceitou a Cristo como Salvador, ele teve ali o desejo de buscar a presença de Deus, e ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo. E ele pôde vencer todas as dificuldades da vida. E o Espírito Santo acompanhou Paulo todos os dias da tua vida, conforme está dizendo aqui, né? Que a vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Quer dizer, entrou numa guerra. Então Paulo, quando ele se converteu, também ele aceitou o Espírito Santo na sua vida, então quer dizer, ele permaneceu fiel até a morte. Tanto é que Paulo, a prova que o Espírito Santo o acompanhou, quando ele se converteu, ele já saiu pregando o Evangelho, né? Ele não conviveu com os outros discípulos. Mas qual era a mensagem de Paulo? O Espírito Santo era tão puro na vida de Paulo que revelava a ele o que ele tinha de pregar. Não é isso, pastor? Então Paulo pregava por revelação. Deus entregava a mensagem a ele. E ele pregava aquela mensagem. Quer dizer, o Espírito Santo, quer dizer, tomou posse de Paulo porque ele deu lugar ao Espírito Santo e Paulo se tornou um dos maiores apóstolos da parte de Deus. Então é assim, então a conversão ela traz isso. É uma caminhada no dia a dia que é igual à forma de um atleta, né? Caminhada espiritual, vida espiritual, ela não tem fim. Um atleta, ele se prepara, né? Ele tem que se preparar para ganhar muitas das vezes o prêmio que ele almeja ganhar. Então, se você não tiver um preparo, você não tem força para ganhar nada. Então, quando você vê um atleta ganhando um prêmio, uma coroa, é porque ele se esforçou, deu a sua vida por aquilo, quer dizer, ele alcançou uma força, teve preparo e alcançou o objetivo. Então, na nossa carreira espiritual, qual é a nossa carreira? Qual o nosso prêmio que nós almejamos ter? A salvação, né? Então, nós temos que buscar se esforçar, porque se nós não nos esforçar, Paulo colocou a vida do atleta, um exemplo, se nós não esforçar na nossa vida espiritual, conforme um atleta se esforça para adquirir o seu prêmio, a sua coroa, nós também não almejamos, nós não vamos ganhar, porque depende de esforço, depende de carreira. É realmente bem nas explicações. Muitas vezes eu não vinha antes, eu não estava preparado para mim. Mas eu não aguentava a resistência lá. A resistência. Para mim vir e ficar lá e aqui. E aqui você, cada dia mais que passa, você... Anos e anos, tentando conseguir preparar para chegar o dia do... Muita gente pergunta para por que você não vai na igreja e tal. Não, eu fui. Mas é porque eu não estava ainda
Acho que demorou anos e anos. E a gente nunca se prepara para estar na presença de Deus. A questão do atleta, ele sempre tem que preparar. Quando ele para, ele não está mais preparado. Se ele parar uns dias do preparo, ele já não se encontra mais preparado, né? Até eu fiz uma brincadeira com uma cunhada minha, ela é muito velha de Brasília, e nós, brincando com ela, eu disse assim, olha, o dia que nós encontrar, nós vamos fazer uma corrida. Nós vamos ver quem vai ganhar, né? E eu sempre faço caminhada de manhã, sempre que eu estou fazendo caminhada eu lembro dela, né? Aí a minha esposa fala assim, tu vai perder para a Dorca. A Dorca vai ganhar você. Eu falei, não estou fazendo umas caminhadas me preparando para me ganhar da Dorca. Quer dizer, uma simples brincadeira, mas você já se preocupa. Você tem que ter um preparo para você ganhar. Então a vida espiritual você tem que preparar para você ganhar ela. E a vida espiritual você nunca diz que você está no patamar perfeito, não precisa de mais. A vida espiritual eu coloco ela na nossa vida como você subir uma escada. Você subir uma escada que não tem o último degrau, né? Você está sempre subindo a escada, mas você sempre precisa subir mais. É aquela escada que Jacó viu, né? Jacó viu uma escada quando ele estava lá, né? Que a escada subia, que chegava até o céu, mas não viu o último degrau da escada. Então, na nossa carreira espiritual, eu me coloco, nós temos que colocar diante de Deus um preparo espiritual, da mesma forma quando você está subindo um degrau, uma escada. A vida espiritual não tem o último degrau. Cada vez que você subir um pouco mais preparado você se encontra, mas não diz assim o basta, né? Então, voltando à questão do roxão, está aqui. Hoje ele, graças a Deus, está preparado, mas ele está subindo a escada. E ele não está no último degrau da escada. Nenhum de nós estamos no último degrau da escada, nós estamos subindo a escada, os degraus da escada. Então é uma forma de nós se preparar cada dia mais, para que possamos vencer e alcançar o nosso objetivo. Vida espiritual são a armadura que o crente consegue, ele alcança, para vencer as dificuldades da vida, viu? Vencer as coisas que vêm. É por isso que, durante essa revista, nós estamos estudando a respeito do movimento espiritual na nossa vida, movimento espiritual na igreja, movimento espiritual na vida das pessoas, e assim por diante vai. Nós estamos sempre preparados, porque sem o Espírito Santo, nós não alcançamos força para chegar a lugar nenhum, não? Aqui, a primeira parte da nossa lição, que diz assim, a vida no Espírito, andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar, conduzir na vida espiritual. Por isso Paulo escreve, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, que está em Gálatas 5, versículo 19. Andando em Espírito. Então, andando no Espírito, é que nós possamos ter uma vida transformada. Se nós não andar no Espírito, dificilmente teremos uma vida transformada. E uma vida transformada, ela nos leva a todo sentido bom para nós servir a Deus. Quando temos uma vida transformada, nós estamos deixando uma vida velha passada, né? Nós estamos experimentando uma nova renovação. Vamos colocar aqui no sentido prático da nossa vida reformada, né? Que é, como está dizendo, é praticar, conduzir, né? Então, uma reforma, vamos aqui no sentido prático para nós ter mais uma colocação melhor do nosso entendimento. Quando você tem um carro velho, você leva ele para dar uma reformada. Leva ele na lanternagem, o camarada dá uma polida nele, mexe, vira, a pessoa, o carro fica novo. Ele foi o quê? Reformado. Então, o andar em Espírito é que você está se reformando, você está se praticando cada dia mais. E quando nós temos uma vida transformada diante de Deus, as coisas tudo anda bem no sentido espiritual. Até com a nossa família. Se a pessoa tem uma vida transformada diante de Deus, porque muitas das vezes a pessoa vem lá do mundo, ele tem um certo tipo de vida, né? Um certo tipo de vida de prostituição, de ambientes não permitidos pela família, e muitas das vezes ele tem dificuldade até dentro de casa. Mas quando ele tem uma vida transformada no Espírito, a família muda, se torna um bom marido, ou a mulher se torna uma boa mulher, se torna um bom pai, né? E se torna um bom funcionário. Muitas das vezes, certo tipo de costume que atrapalhava até o próprio serviço dele, depois que ele tem uma vida transformada diante de Deus, as coisas melhoram.
Uma certa vez, um conhecido meu disse que tem certas empresas que eles preferem pessoas evangélicas para trabalhar, né? Porque diz que o evangélico não tem aquela questão de ficar... Quando bebe, como é que fica? Com a ressaca. Diz que o evangélico não tem ressaca, não perde a segunda-feira, né? E muitas das vezes precisa de estar lá. Então a pessoa que tem uma vida transformada, diz que tem empresa que gosta desse tipo de pessoa porque não tem a ressaca da segunda-feira. O cara chega, tá novo, tá trabalhando, tá perfeito. Então, são vários outros, mas então, esse é um deles. então quer dizer, estou falando da renovação, né? Então, vida transformada, né? Então vai renovando, tudo melhora. Com a família, com os filhos, diante da igreja. A pessoa é mais fácil de você lidar com ele, porque tem uma vida transformada. Ele é mais transparente. Deixa a ignorância para lá, porque muitas das vezes, ignorante, você tem dificuldade de mexer com ele. Quantas e quantas pessoas vêm para a igreja e ele fala assim: rapaz, eu era muito ignorante. Eu era ignorante demais, eu não tinha, ninguém me entendia, eu não entendia ninguém. E até tem um exemplo de um cantor, que ele se converteu, aquele Nelson Ned, né? Ele dá o testemunho dele. Dizer que ele era uma pessoa que, quando tamanho ele não tinha não, né? Mas tinha muita ignorância, né? Porque ele era pequenininho, não tinha tamanho, mas tinha muita ignorância. Dizer que quando chegava em casa, os filhos já escondiam, né? Porque sabia que estava chegando um pai ignorante, né? Eles achavam bom quando ele estava em viagem, ele deu o testemunho. Mas quando ele se converteu, ele mudou. Diz que quando ele chegava, a família abraçava, os filhos abraçavam, quer dizer, houve um novo viver dentro de casa. Isso foi o quê? O Espírito Santo que entrou naquela vida e mudou a personalidade, ele mudou o caráter dele. Então é isso que acontece na vida da pessoa quando ele tem o Espírito Santo na sua vida. Ele tem uma vida transformada diante de Deus e aí tudo vai bem, porque se nós estamos na presença de Deus, tudo vai bem em nossa vida. Mas se nós não estivermos diante de Deus, não estivermos bem diante de Deus, as coisas muitas das vezes não vai bem na nossa vida, porque nós não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém? Vamos aqui, a parte mais um pouco aqui. Por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza. O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Então está aqui. Por que andar no Espírito? Porque se nós não andarmos no Espírito, nós temos que estar dos dois lados. Nós temos que andar no Espírito para fazer a vontade de Deus, ou então nós temos que estar no sentido carnal e das coisas que desagradam a Deus. E nós sabemos o quê? O maior inimigo nosso, a gente tem aquela questão de muitas das vezes tudo culpa o diabo, né? O diabo é culpado de tudo, mas nem tudo o diabo ele é o culpado. As histórias bíblicas dizem que o maior inimigo que nós temos na nossa vida é justamente a carne, não é isso? A carne, ela é o maior problema que nós temos na nossa vida, é a nossa carne. Muitas das vezes nós damos lugar à carne e muitas das vezes nós pecamos diante de Deus e muitas das vezes saímos totalmente da presença de Deus. Muitas das vezes não foi o diabo, foi os desejos carnais que nós temos, que ele sufocou a nossa vida espiritual, aquilo que eu falei antes. A pessoa não alimentou a vida espiritual dele, aí a carne falou mais alta dentro dele e ele muitas das vezes foram deixado de servir a Deus e passou a servir os desejos da carne, né? Aquela lista tão grande que nós tínhamos ali no início da lição. Então, vem a necessidade. Por que andar em espírito? É porque nós possamos ter força para caminhar no nosso dia a dia. E o próprio Paulo falou que nós temos que estar assim, firme na rocha que é Deus, na presença de Deus, porque nós temos que sujeitar, né? Obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, porque se nós sujeitar a Deus, conforme diz a palavra de Deus, sujeitar, e o que vai acontecer? Nós vamos resistir às dificuldades, às ciladas do diabo, que nós temos que resistir a Deus e resistir, não, sujeitar a Deus e resistir o diabo, né? Que ele vai fugir de nós, é isso aqui. Então nós vamos aqui ser obedientes a Deus e aí nós vamos ter que resistir às ciladas do diabo e nós vamos fazer que ele vá embora. Mas nós não sujeitar a Deus na nossa vida, né? Obedecer a voz de Deus na nossa vida, o dia que ele vem, meu filho, você é uma presa fácil, né? É uma presa fácil para ele. Porque a própria Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor
procurando uma oportunidade para que possa tragar, né? Então ele anda ao nosso derredor, procurando a oportunidade. Eu não sei se eu já falei isso, que uma vez eu estava ouvindo uma entrevista de um satanista, né? Ele tem a igreja, ele é satanista declarado, né? Eles oferecem culto ao demônio, ao diabo, né? Aí o repórter perguntou a ele como que eles faziam para convencer uma pessoa a fazer parte da igreja deles, né? Como é que eles convenciam um fiel a fazer parte da igreja dele? Ele diz, não, é muito simples, basta a pessoa afastar um pouco de Deus, que a gente convence e leva ele para a nossa igreja. Afastar um pouco de Deus quer dizer a pessoa dorme no ponto, né? Deixa de ouvir a voz de Deus, porque sempre tem uma voz na nossa vida, o Espírito Santo está falando na nossa vida. Mas quando você deixa de ouvir a voz de Deus, ele fala na nossa mente. E a pessoa muitas das vezes não tem força, acaba caindo nas ciladas, conforme diz Paulo, acaba caindo nas ciladas do diabo. Então o Espírito Santo, ele nos dá a interpretação. Porque nós temos, a Bíblia fala que o salvo em Cristo, ele tem o que? A mente de Cristo. Se nós somos salvos, nós temos a mente de Cristo, esse Espírito de Cristo que está na nossa vida, ele vai falar para nós o que é certo e o que é errado. E todas as vezes que nós cometemos um erro, a nossa mente, que é o Espírito de Cristo que está na nossa vida, ele fala por nós, que dentro de nós, que nós estamos cometendo um erro, nós estamos errados. Mas muitas das vezes a pessoa se sente teimoso, ele não é obediente, né? Sim, José Maria. Interessante, né? O pecado, ele separa a gente do pecado. O separa a gente. Ele afasta e praticando a nova carne. Interessante que na Bíblia tem, fala que a vida e a morte já tem o Deus. A vida é uma comunhão com Deus. Nós podemos estar mortos nós podemos estar mortos e podemos existir. Nós estamos separados de Deus. Quando Deus falou para Adão e Eva, aquela árvore, daquele fruto não comereis, e certamente comerás. Eles comeram, né? Pecado. E aí, mas eles morreram e se afastaram de Deus. Aí Deus perguntou, cadê você, Adão? Não tem ninguém. Ele foi excluído, foi se separou de Deus, né? Aqui em Efésios, capítulo 2, diz assim, Efésios 2, e ficou estando vós mortos com ofensas pecados. A Bíblia, ela representa a comunhão com Deus. E acabou a separação de Deus. A gente pode estar aqui, acabou. E nós não estamos mais. Estamos separados da pessoa. É bem interessante esse dois, né? E ficou quando vós mortos. Eu falo aí, o pecado separa, Afasta, isola, né? E a pessoa muitas das vezes, ele pode estar igual com você, a pessoa pode estar dentro da igreja, mas ele pode estar igual aquela mesma forma de estar dentro da igreja um morto-vivo, né? Parece que está vivo, só está tomando fogo, mas vida mesmo não se encontra, né? Porque muitas das vezes o pecado já separou ele totalmente de Deus. A Bíblia dá muito exemplo de pessoa que muitas das vezes parecia que tinha o Espírito de Deus, mas não tinha mais o Espírito de Deus. Já tinha se afastado dele, foi no caso de Saul, né? Caso de Saul, caso de Sansão, pessoas que se achavam que estavam diante de Deus, mas a Bíblia depois refere a nós, nos dá o exemplo, que eles achavam, né? Mas Deus já havia afastado deles. Então há muitas pessoas no nosso meio que muitas das vezes eles acham que está servindo a Deus, mas muitas das vezes está incluído nessa parte aqui, né? Que nós lemos aqui, né? Nessa ficha tão grande e extensa,
que a pessoa, muitas das vezes que praticar, ele não está andando segundo a vontade de Deus, né? Vamos aqui, ponto 3 aqui. Como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Então, nós estamos aqui. Como andar em espírito? Não é fácil, né? Há dificuldade, sim. Há exigência, há regra, né? Tudo que tem uma regra, muitas das vezes você tem que aceitar a regra para você alcançar o objetivo. Até no trabalho. A pessoa vai trabalhar em uma empresa, chega lá, tem uma regra para ele. Ó, aqui tem que ser assim, 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 assim. Se você não aceitar a regra, você não serve para trabalhar ali. Então, como andar no Espírito? Como andar no Espírito tem que ter uma regra. Qual é a regra? A regra é a palavra de Deus, né? Está aqui dizendo todas as regras como nós devemos andar em Espírito. Cuidado, né? E é fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. É possível, sim. Aqui tem muitas pessoas aqui que é ainda do tempo do pastor Jonas. O pastor Jonas, ele era um pastor que ele pregava assim muito a respeito do juízo. Aqui o Cláudio sabe muito bem disso. A mensagem do pastor Jonas era mensagem de juízo, de condenação. Acaba tá errado, tá perdido, né? E ele não alisava o lombo de peão, não, né? Tá errado e tá aqui, então tá condenado ao inferno. E provava na Bíblia é uma realidade. Mas acontece que Deus tem muitas das vezes usa da sua graça, da sua misericórdia e nos salva. Aí tem uma vez eu falando com um pastor amigo meu, ele perguntou como é que está o pastor Jonas, Rio Maria. Foi o pastor Pedro Lima mesmo, me parece. Rapaz, o pastor Pedro Lima está aqui mandando todo mundo pro inferno. A mensagem dele é dura, viu? Eu vou para a igreja, eu volto e assim, rapaz, eu tô lascado mesmo. Tô no inferno mesmo. O dia que o pastor Jonas pregou, não tem escapatória para mim não, viu? Porque a mensagem do pastor, não era, Cláudio? É uma mensagem dura, né? Ele pregava a verdade que tem que ser pregada. A gente leva arrependimento. Mas você ficava assim, eu tô lascado, né? Aí, mas muitas das vezes tem que pregar uma mensagem dura, né, pastor? Mas depois tem que fazer a mensagem de um bálsamo, né? Passa um bálsamo, um azeite. Não, tem jeito pra ti ainda, não tá tudo perdido, não. Aí, muitas das vezes fecha aqui. Mas eu vou abrir uma janela bem pra ti, vou te passar um bálsamo aqui, um azeitinho, você vai entrar bem por aqui. Se você agir, você ainda tem escapatória para ti. Então, a vida, como andar no Espírito, não é fácil, tem dificuldade, mas também não é impossível. Basta nós dedicarmos, né? Porque nós sabemos que a nossa carne, conforme diz aqui, a nossa natureza carnal, ela se inclina sempre para o mal, né? E porque é mais fácil você seguir a natureza carnal do que a espiritual. A natureza carnal é a presente, é o mundo presente que você está vivendo nele, né? É porque, pastor, e a gente serve Deus invisível. Não é palpável. Então, a natureza carnal é o mundo que nós estamos vivendo, é o nosso dia a dia, é o amanhecer, é o anoitecer, nós estamos vivendo a natureza carnal, as coisas que os seus olhos estão vendo. Já as coisas de Deus são aquelas encobertas para o futuro, né? Há uma promessa de salvação, há uma cidade para nós preparada, assim diz a Bíblia, uma cidade preparada de ouro e cristal. Mas quem é de nós que viu essa cidade? Não, só pelos olhos da fé que nós contemplamos essa cidade, né? Então a Bíblia fala do vencedor que vencer vai herdar a coroa da vida, né? Vai ter direito de entrar na cidade pelas portas, o vencedor. Mas qual é a cidade, né? Nós não conhecemos a cidade pela Bíblia. Agora da carne não, nós estamos vendo todos os dias, o mundo está oferecendo, está aqui para ti, né? Foi aquele mundo que Jesus, o Satanás ofereceu para Jesus quando ele estava lá no monte, né? Olha, tá vendo tudo isso aqui, ó, esse mundão aqui, você está vendo? Se tu prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Quer dizer, coisas da carne, né? Coisas do visível que ele estava vendo. Isso aí muitas das vezes é oferecido para nós esse banquete todos os dias. E muitas das vezes você não tem a força espiritual, você não é um homem espiritual, você acaba se distanciando do espiritual e se entra no carnal, né? É aí onde muitas das vezes vem o pecado, e aí diz o quê? Aí quando vem esse pecado na nossa vida, muitas vezes vem a morte, vem a fraqueza espiritual,
e quando você menos pensa, você já distanciou da presença de Deus. O crente, dificilmente um crente se desvia de uma vez. A gente não desvia da igreja de uma vez, não. A gente não abandona Jesus de uma vez, não. A gente vai abandonando Jesus da mesma forma da santificação no sentido espiritual. Você vai subindo os degraus e você vai se preparando. Para a pessoa se desviar também, é só porque é o contrário. Ele vai devendo os degraus para baixo, né? Vai descendo, descendo, descendo. Quando a pessoa menos percebe, ele não é mais crente. Ele já abandonou Jesus, né? Então, na santificação, você vai subindo os degraus para cima. Para abandonar Jesus, você vai descendo os degraus para baixo, viu? Então, porque a carne, ela sufoca o espírito. Nós vamos ver aqui mais adiante a questão dessa briga, né? Que tem sobre a carne e o espírito. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, torna-se nova criatura, pelo processo salvífico do novo nascimento. Está em João 3, que fala do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, né? Então, para nós que possa andar em espírito, nós temos que ter aquele espírito que Deus deu ao homem, ele tem que estar dentro de nós. Porque nós vamos ter comunhão com Deus e ele vai nos revelar aquilo que nós temos que fazer. Então está aqui, quando uma pessoa se torna, né, nova criatura, porque quando ele se torna nova criatura é porque ele aceitou Jesus como Salvador. Quando a pessoa aceitou Jesus como Salvador, ele foi tocado pelo quê? Ele foi tocado pela palavra pregada, né? Porque lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando a palavra é pregada, a pessoa acata aquele ensino e muitas das vezes ela é tocada e ele é tirado do mundo pela palavra. Agora, no sentido espiritual, quando o homem tem que ser o homem espiritual, aí o Espírito Santo tem que trabalhar dentro dele, que a palavra já tirou o homem do mundo. Observe bem, já tirou ele do mundo. Então agora o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele para tirar o mundo dentro dele, não é assim, pastor? Então o Espírito Santo vai sondando, vai alimentando o homem, vai trabalhando na vida dele e vai tirando o mundo de dentro dele. Porque não pense que quando a pessoa vem para a igreja, ele vem liberto de tudo, não. Camarada, quando ele aceita Jesus, ele vem para a igreja, ele vem trazendo uma carrada de costume lá fora do mundo, né? Então, cabe aí à igreja agora trabalhar na vida da pessoa, conforme já dizemos a respeito do colchão aqui, cabe à igreja trabalhar, leitura da palavra, oração, dedicação, e aquilo ali vai limpando, não é assim, pastor? Santificação, então aí vem a santificação, a pessoa vai se purificando cada dia mais, vai trabalhando, procurando fazer as coisas certas, e vai tirando aquele mundo. Então, quando a pessoa vem, ele traz muitas das coisas. Não é só porque ele veio e deixar de fumar e deixar de beber, ele foi liberto, não. Não, tem costume, né? Tem questão de família, né? Tem muitas coisas que quando ele vem e aceita Jesus para ele se tornar uma nova criatura, então ele vai se tornando, vai modificando, vai transformando, né? Um futebolzinho, tem muita gente que está na igreja assim, muitas vezes nunca larga um futebol, tem aquele muitas vezes que está na igreja que fuma um baseado ainda, né? Não, estou fumando um baseado só porque eu fumava muito. Só que agora estou fumando só uma vez por dia, uma comparação, o cara fumava muito. Não, eu vou largando aos poucos. Estou fumando um baseado só uma vez por dia. Semelhante está o tabagismo, naquele tempo não havia, né? Depois. Tem demais formas da carne. As demais, que vai ter mais, né? Ele não referiu tudo. Ainda vai vir mais, as demais coisas virão. Então a pessoa vem para se tornar uma criatura, não é da noite para o dia. É por isso que a Bíblia fala que o novo convertido, muitas vezes, ele é tratado como criança, né? Dentro da igreja, e alimentando ele, até que ele possa ter um alimento mais forte, mais sólido, né? Quer dizer, então ele está sendo trabalhado, o Espírito Santo está trabalhando na vida para ele se tornar uma pessoa forte, viu? Então é isso aí, a pessoa vai, aí a pessoa passa a se tornar uma nova criatura, só porque Paulo, quando referiu isso aí, ele já tinha passado pelo processo da santificação e ele já tinha força. Agora uma nova criatura sou, as coisas velhas já se passou e eis que agora tudo se fez novo. Agora sou uma nova criatura, o que era de ruim na minha vida, eu larguei para trás. Então é isso aí, nós temos que largar a nossa bagagem para trás, né? Porque todo mundo tem uma bagagem ruim, né? A gente tem uma bagagem ruim, então a bagagem ruim tem que deixar para trás. É a questão do defeito, todo mundo tem defeito, então você tem que procurar quais os seus defeitos.
Os maus defeitos você tem que deixar ele. Porque para deixar os maus defeitos, não é que vai... Sim. Quebrar o retrovisor ali de olhar só para frente. E para a gente tirar os defeitos da gente, a gente tem que ter humildade de ouvir o povo. Viu? Se a pessoa não tiver humildade de ouvir o povo, quem está ao seu redor, você nunca tira os seus defeitos. Porque muitas das vezes o defeito que a gente tem, a gente não sabe dele. É os outros que falam pra gente. Aí se você manter teimoso na sua teimosia, você não consertar os seus defeitos, você vai manter nos teus defeitos. É humildade. A humildade tem que ter para você aceitar, né? Rapaz, você está fazendo assim, não pode. Você tem, rapaz, então eu estou fazendo errado, está errado. Então procura mudar. Agora, se a pessoa nunca ouvir, por que que tem um culto de ensino aqui, muitas das vezes na igreja? É justamente para revelar o que é certo. O pastor muitas vezes traz uma palavra aqui, bate certinho no coração da pessoa lá, o cara diz, rapaz, eu estou todo lascado. Eu achei que eu estava era bom, mas segundo o que o pastor falou, eu estou todo errado, né? Quer dizer, essa palavra foi todinha para mim. Eu vou mudar isso aí, eu vou me consertar. Mas é para o humilde que está aqui para aprender. Agora, aquele que não vem para aprender, ele nunca vai aprender, né? Porque não tem a humildade de ouvir. Distância, humildade. E a Bíblia diz que aquele que não para ouvir, ele nunca vai aprender, né? Então, necessário que a gente tem que parar para ouvir, para tirar o nosso defeito. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele está vindo para um lugar de reciclagem. Uma vez um camarada disse para mim, ele quis criticar a igreja. E rapaz, naquela igreja lá tem tanta pessoa errada lá, e disse que crente reciclou. Eu falei, não, meu filho, tu está enganado com a igreja. Você está querendo criticar a igreja, mas a igreja é o seguinte, a igreja ela é uma reciclagem de gente ruim. Quando o camarada, ele caça todo o recurso lá fora, mas não tem nada de jeito para ele, nada presta para ele, então eu vou para a igreja, eu vou procurar Jesus. Isso é uma coisa bíblica, a Bíblia fala que Jesus, ele veio, não foi para o são, foi para os doentes. Ele veio para salvar os perdidos, que se achavam perdidos. Então a igreja é lugar dessas coisas. Então muitas das vezes a pessoa vai para lá, ele é reciclado pela palavra. Mas muitos vêm, mas não ouvem. Não ouve, me fez lembrar do pastor Posidônio, pastor. Uma vez numa convenção, ele estava dizendo a respeito de crente mal pagador. Não sei se eu lembro. Ele estava falando. Aí dizia que ele chegou numa loja, aí a pessoa querendo humilhar, ele disse, rapaz, tem um cara de crente da tua igreja que deve aqui e não paga. Olha o tanto de nota da tua igreja. Ele falou assim, crente da minha igreja, que jeitão de crente da minha igreja, é da tua igreja. Não, esses crentes não é da minha igreja, não. A minha igreja, eu já ensinei eles aprenderam a fazer as coisas certas. Agora lá tem uma turma que veio de outras igrejas que está lá dentro da igreja, mas não aprende. Agora os da minha igreja já aprendeu. Agora tem gente que veio com um costume errado de outra igreja, está lá, mas não aprende, não quer se aprender. Então, quer dizer, a igreja do Senhor é aquela que aprende, que ouve a palavra. Então, há muitas pessoas dentro da igreja, mas ele não é igreja. Ele está acompanhando o povo da igreja, mas ele nunca quer parar para ouvir a mensagem. Isso aconteceu até com Moisés. Né? Então isso aí, está dentro da igreja, mas não é igreja. Nunca aprenderam. Então, o que está dentro da igreja, ele é renovado dias após dia, através do quê? Da palavra de Deus. Amém? Ponto 2 aqui da lição. Confronto entre carne e espírito. A carne versus espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo, a natureza carnal, herdada de Adão. É alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para a estrutura pecaminosa criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Então está aqui, é aquilo que nós já falamos. Qual é o objetivo dela? A natureza herdada de Adão, do pecado, né? Essa natureza está em nós. Nós somos homens carnais. Nós temos a natureza adâmica. Qual é a natureza adâmica? A natureza do pecado, né? Nós temos a natureza espiritual também, que é a de Deus. Mas nós também temos a natureza adâmica, que é do pecado, que é a da carne. E o que acontece? Que onde vem a disputa de espírito e carne. O espírito não quer que a carne peque, né? Porque se a carne pecar, vai prejudicar o espírito, vai contaminar o espírito. Então o espírito quer pureza. O espírito não quer que a carne peque, para que ele possa ter um futuro melhor, né? E a carne, ela sabe que o mundo dela, o prazer dela é aqui no mundo. Porque a carne não vai herdar o céu. Não é isso mesmo que acontece? Ela não vai herdar o céu, então ela tem que aproveitar aqui.
Enquanto ela quer aproveitar aqui, o espírito não quer que ela aproveite aqui, porque se ela for aproveitar, vai contaminar ele, né? Então, onde vem a questão do homem espiritual e o homem carnal? Então, a luta, a dificuldade, porque um quer afastar um do outro, né? A carne quer afastar o homem de Deus, enquanto o espírito quer ligar o homem a Deus. Então, há essa luta. E muitas das vezes, conforme já dissemos, se a pessoa não tiver ligada ao trono da graça de Deus, segurando na mão de Deus, muitas das vezes a carne pode falar mais alto. É o que muitas das vezes acontece na nossa vida. A carne fala mais alto em certos... A consciência é desejo desenfreado. Desejo desenfreado. Então acontece que a carne, você vê tantas coisas boas, você vê, admira. É normal, você está olhando, você está vendo. Mas muitas das vezes você não pode correr atrás para ter aquilo para si. Porque o olho está vendo, tudo que muitas vezes o olho vê, ele deseja, né? Mas é onde o Espírito fala dentro de você, sim, não é para ti, né? E se não é para ti, se não cabe a ti, mas então, conforme o pastor disse, a concupiscência é um desejo desenfreado, um desejo forte que tem dentro de si. E muitas das vezes a pessoa acaba cedendo, né? Por que muitas das vezes a pessoa se torna assim, uma pessoa avarento, na prostituição, tudo ele, assim, ele deixa dominar ele? É porque muitas das vezes o desejo desenfreado na vida dele, ele não dá conta de dominar. Então ele não se encontra força para vir à igreja, né? Então é necessário que a pessoa se apegue a Deus, ore a Deus para que tire aquilo de dentro dele, né? Porque enquanto aquilo estiver dentro do coração do homem, o homem é uma peça frágil diante de Deus. Então se torna uma peça forte dos desejos carnais. Então a luta é grande, mas não é impossível vencer, amém? E aquela questão, é por isso que aqui que vem a misericórdia de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Porque a gente não é perfeito, né? Jeremias escreveu que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, a misericórdia de Deus. Porque sempre vem as dificuldades. E Deus, como sabe de todas as coisas, a força do ser humano, até o homem pode ir, então Ele também sabe das nossas forças. E aquilo que muitas das vezes a gente não consegue alcançar, vem a graça de Deus e a misericórdia de Deus para nos perdoar. É por isso que é chamado, tem uma questão do arrependimento. O homem erra todos os dias, mas ele tem que se arrepender daquilo que fez. Quando ele arrepende, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Quer dizer, todos os dias nós temos que confessar nossas culpas diante de Deus para que Ele possa nos perdoar. Porque merecedor, diz assim, eu sou bom, eu sou perfeito diante de Deus, não tem ninguém. A Bíblia fala que Deus olhou de cima para baixo, não viu nenhum justo sequer. Não, todo mundo estava distanciado da presença de Deus. Agora, Deus tem um povo aqui na terra, aqueles povos que são transformados pela palavra, que está sempre pedindo perdão das suas faltas, e a misericórdia do Senhor, ela pode nos perdoar e nos livrar de todos esses males. Amém? Vamos aqui um pouco mais. As obras da carne. As obras da carne, em termos bíblicos, do grego, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Quer dizer, qual é o objetivo da carne aqui, né? As obras da carne. Sempre distanciar o homem de Deus. Sempre colocar um empecilho, colocar uma dúvida, né? E daquela questão não faz mal, não tem problema, né? Essas são as dúvidas. Muitas das vezes a pessoa se deixa de ter o cuidado que é necessário ter e passa naquela questão assim, não, isso aí tudo pode, isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso tudo pode. Quer dizer, quando a pessoa pensa que não, ele está mais vivendo as obras da carne do que a vida espiritual. Então, como que nós vamos saber se nós estamos vivendo sobre as obras da carne no sentido espiritual? Analisando a palavra de Deus. Ela nos traz a regra, né? Conforme aquilo que fazemos, nós podemos estar agindo de forma à obra da carne. Conforme aquilo que fazemos, nós podemos estar fazendo aquilo que pertence a Deus. Porque o objetivo da carne é distanciar o homem de Deus, né? É por isso que muitas vezes acontece que até nos nossos dia a dia, quando você fala para a pessoa sai do ponto. Talvez até um crente.
cara diz, rapaz, o fulano só tá na carne. Fui conversar com o fulano, moço, o cara tá quase desviado, tá na carne pura. Tem nada de espírito, quer dizer, o camarada tá ali nas últimas, né? São obras da carne, deixou de fazer a vontade de Deus. O tempo tá quase acabando, né? Vamos um pouquinho mais aqui. Terceiro ponto da nossa lição. O avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo, exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais. Misericórdia, né? Está bem aqui. Está falando muito a respeito sobre essa lição. E ouvindo uma mensagem uma certa vez do pastor Napoleão Falcão, ele estava falando a respeito do homem espiritual. E ele até citou a questão de pregação. O homem espiritual muitas vezes não tem os frutos. Está dentro da igreja, mas não é espiritual, não tem a prática, né? Ele diz que muitas das vezes um grande pregador, ele pode até pregar bonito, né? Mas ele não é um homem espiritual. Ele tem o quê? Ele tem a prática de pregar e tem a eloquência, né, de pregar ali e tem a habilidade, né? A pessoa muitas vezes pode pregar bonito usando a prática que ele tem, a habilidade dele, a oratória. Muitas das... Você aprende. Agora, viver no Espírito, isso não vai aparecer. E muitas das vezes vem aí um político. Tem muitos políticos que você vê a oratória que ele tem e ele fala, ele convence a pessoa. Quer dizer, ele tem a oratória e a prática, a habilidade de falar. E muitas das vezes na igreja a pessoa é dessa forma. Outras das vezes um cantor, ele diz que muitas vezes a pessoa canta, prega bonito, mas ele tem a prática e a habilidade. Muitas das vezes a pessoa na igreja que canta bonito, mas muitas das vezes não é uma espiritualidade. Ele tem um talento para cantar. Então canta, mas não é espiritual. Então isso que muitas das vezes acontece em nosso meio, um exibicionismo, né? Mas não são portadores da graça de Deus. Agora o importante é que a pessoa esteja pautado na palavra de Deus, que ele tenha ali a graça de Deus e você vê Deus na vida dele. Me fez lembrar que tem uma convenção em Redenção, e convenção tem muito cantor, né? Tem cantor de todo tipo. E canta e ninguém se sente nada. Não é isso que acontece muitas vezes? E aí o Valdomiro Silva estava lá. Todo mundo sabe que é um homem espiritual. Aí nós estávamos num evento lá e ele foi cantar um hino. Eu falei, vou cantar um hino, aquele jeitinho dele. Tem mais de 30 anos que eu gravei esse hino. Novo que só, né? Eu tenho uma fonte de água viva. Menina, o plenário convencional tomou, né, de gente. Eu falei assim, o que é um homem espiritual? Cantou um hino que tem mais de 30 anos que ele vai cantando ele, né? Mas é o espiritual que tocou nos convencionais que estavam lá. E muitas pessoas cantavam, então vem essa questão aqui do comentarista, né? Pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo, né? Nem todos os cristãos são portadores dos dons espirituais. Então, muitas das vezes acontece no nosso meio. Está no nosso meio, mas está acompanhando. Então, aí é onde vem aquela questão que você tem que apurar, né? O que é bom e o que é ruim, você tem que aproveitar. Porque no nosso meio, muitas das vezes, a pessoa que vem através da enganação, tentando nos enganar. Então, cabe nós ter o cuidado. Ele pode não ter os dons, mas o fruto é preciso. Hã? Ele pode não ter os dons espirituais, mas o fruto ele precisa. Ele precisa, é. Então, vem aqui. Mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo e alegria e não ter benignidade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja que tem vários gomos, mas é um só fruto. Então quer dizer o fruto. Então quando a Bíblia diz o fruto do Espírito, né? Quando se diz o fruto do Espírito, não está falando nos frutos do Espírito. Não é isso mesmo? O fruto. Então o fruto do Espírito, ele vai te moldar.
Ele vai abranger um leque na tua vida que você vai alcançar muitas coisas. Através do fruto do Espírito você vai ser uma pessoa transformada. Falando da transformação, o cara é transformado. Quando ele é transformado, ele adquire virtude. Então, quando vem a virtude da transformação do Espírito, não vem o amor, vem a bondade, vem a longanimidade. Aquele camarada que era ignorante, ele deixa de ser ignorante. Aquele camarada que era uma pessoa mal, ele passa a ter amor, né? Então é isso aí que acontece na vida. Então, quer dizer, são os frutos que vêm através do Espírito que você tem na tua vida. Da mesma forma que você tem aqui, vamos colocar aqui o corpo físico. Quando nós alimentamos, geralmente tem aqui muitas frutas que você come, ela traz proteína para o seu corpo, não é isso que acontece? A fruta traz proteína que vai fortalecer o teu corpo e você vai ser uma pessoa saudável. Então, quando o fruto do Espírito está na vida do ser humano, quer dizer, aí vem os frutos que vai fazer uma pessoa perfeita. Ele vai ter dignidade, ele vai ter honra, ele vai ter paz, ele vai ter alegria, ele vai ter gozo. Quer dizer, são coisas que geram na vida, que vai nutrir a vida espiritual dele, né? O material vai nutrir o corpo físico, né? Mas os frutos do Espírito, ele vai nutrir a sua vida espiritual, porque você possa se tornar uma pessoa forte, uma pessoa resistente, que você não vai cair por qualquer coisa. Você vai ter resistência para lutar contra os dias maus da sua vida. Você tem um equilíbrio. Você não é presa fácil do diabo, porque há fruto na sua vida. Então deu para entender, né, que os frutos do Espírito, ele vai te moldar. E né? nós somos conhecidos. Nós somos conhecidos pelo fruto. Conhecido pelo fruto. Né? A árvore se conhece pelo fruto. Conhecido pelo fruto. Quando você fala de alguém testemunha da vida dele. Aquilo lá é um cabo bom, né? Fala, não, aquele lá, misericórdia, aquele lá se diz crente, misericórdia, o que ele faz, né? Até o pastor Rubens, ele falou a questão aqui do fruto uma vez aqui, ele pregou, aí dizia que o pastor da igreja dele, para consagrar alguém a certo cargo, disse que o pastor vai e pergunta os vizinhos. Ele fala, me lembrei do pastor Rubens. Ele vai e pergunta os vizinhos em volta, como é que é o teu vizinho aqui? Não, ele é briguento, ele é isso, aquilo, outro, é uma luta, não tem convivência boa com a família, então tá bom. Vou levar ele, não vou consagrar ele não. Mas quando o vizinho dá testemunho, então muitas vezes o pastor acata. Por quê? Porque você tem que dar fruto lá fora. Não, fruto dentro da igreja é a coisa mais fácil. Dentro da igreja todo mundo é bonzinho. Você vem para a igreja que é humilde, você ora, você chora, você fala em língua, você se humilha na presença de Deus, o irmão é uma bênção. Mas acompanha ele, né? Há muitas pessoas que passam no nosso meio, como pregador, cantor, esses que vêm de fora, que muitas das vezes você não conhece a vida dele, a trajetória dele. É bom que ele venha na igreja só no final de semana e prega e vai embora. Porque se ele passar uma semana, você descobre os frutos dele, aí a mensagem que ele pregou deixa de ter aceitação. Então é bom que ele pregue e pega o JB, já pega ele que leva, bota no avião e vai embora. De noite mesmo, não deixa ele pausar aqui não. Não, depois acha ele passou aqui a noite no bar aqui tomando umas. Porque já passou um desse aqui. Veio cá, pregou bonito, chorou, bonito mesmo. Aí passado uns 2 dias, aí falando do fruto, pregador. Aí um colega meu falou, pai, tu sabe o que aconteceu com o pregador voluntário? Sim. Rapaz, você sabe onde ele passou a noite? Ele passou a noite lá no bar do meu irmão lá, jogando sinuca e bebendo. Eu falei, não fala uma tribulação dessa não. E você sabe quem buscou ele para vir pregar na igreja? Lá na casa onde ele estava, foi eu, né? Fui no sábado buscar ele para vir pregar na igreja. Fui lá, peguei e ele falou assim, pastor Jamil, eu queria estar bem, que ele morava aqui em Rio Maria, eles foram embora. Eu queria estar bem para me pregar, a minha igreja, onde eu recebi o batismo do Espírito Santo. Eu queria estar bem, mas eu comi um peixe ontem, e esse peixe me fez mal, eu estou numa dor de cabeça, estou isso, aquilo. Aí eu peguei o camarada, levei lá na farmácia, comprei remédio para ele, ele tomou o remédio e veio pregar. Aí passados uns 3 dias, esse colega meu, que era o irmão dele, era dono do bar, falou para mim, ele passou a noite bebendo lá e jogando sinuca. Ele falou, não entendi, eu comprei remédio para que sem vergonha. O peixe. Ressaca pura, quer dizer, aqui veio da questão do Napoleão, veio e pregou bonito aqui. Pregou bonito, né? Mas ele não tinha um espírito na vida dele, ele tinha prática, ele tinha habilidade. Aprendeu. Né? Aprendeu, então isso que acontece muitas vezes, o fruto tem que acompanhar. Não? Os 9 aspectos do fruto do Espírito, acabou o nosso tempo, né? Vamos pelo menos ler isso aqui. Na Bíblia, o amor.
Mas que são os frutos que é adquirido. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele adquire os frutos, né? Na Bíblia, amor ou caridade é mais que filantropia, mas, pois, significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Amor, quer dizer, que são... Vamos colocar aqui a questão do amor. Amor, todo mundo tem amor, amor natural, né? Você tem amor pelo um objeto que você tem tem amor por uma criação, você tem amor pela sua propriedade, você tem amor por um cachorro, né? Você tem amor por ele, até chora por ele quando ele morre, né? Mas esse aqui é um amor natural. Agora, o fruto do Espírito é um amor diferente, né, pastor? É um amor dado por Deus, que transcende os outros. Que ele reflete outras coisas na nossa vida, porque aquele amor que você tem passa mais as coisas de Deus. É totalmente diferente. É aquele amor de mãe, né? E muitas das vezes que... Falta 10 minutos. 4 minutinhos. Então esse é um amor diferente. Vamos ler aqui mais que o tempo vai passando, né? Então vem aqui o gozo, né? O gozo é a alegria produzida pelo Espírito Santo, quer dizer, a alegria produzida traz o gozo. A paz, está aqui, paz, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. A longanimidade, né? Que dá a paciência para suportar as adversidades e defeitos dos outros. Isso aqui é importante, longanimidade, porque todo mundo tem dever. Vocês sabem, muitas vezes, tem muitas pessoas que estão na igreja que dizem servir a Deus, mas não tem a longanimidade, ela não tem paciência, ele não sabe lidar com os defeitos dos outros. Se a pessoa tem defeito e deixa ele para lá, não. Você tem que lidar com os defeitos dos outros, você tem que aprender, você tem que ter aquele jeitinho brasileiro e lidar com o bom e também com o ruim. Então, quer dizer, isso aqui vem a questão da longanimidade. Benignidade, né? A qualidade de quem é benigno, bondoso e complacente para perdoar. Bondade é aquela que refere-se àquele que é bom. Fé não é a fé natural. Fé não é aquela fé natural, mas produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creiam em Deus, conforme as Escrituras. Fé, a questão de fé. Fé, todo mundo tem fé. Mas será que é aquela fé que você acredita em Deus, que você pode resistir às dificuldades, às tentações, às perseguições? Aquela fé dos discípulos que eles tinham em Cristo, que muitas das vezes enfrentava a própria morte, mas não desistia, que ele ia ter fé, né? Ali ia ter segurança naquilo que crê. Muitas das vezes a pessoa se diz que tem fé, mas a primeira prova que vem para ele, abandona a fé dele. Não, eu estava enganado, eu achei que era assim, mas não é bem assim, né? Não tem segurança, porque isso é uma fé natural, mas aquela fé viva que vem da parte de Deus, você aceita e você está disposto a tudo, porque você crê, né? Então essa é a fé dada pelo fruto do Espírito. Mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, e gênio afável, sossegado e doce. Então quer dizer que mansidão, né? Aquelas pessoas humildes. Mas não pode ser aqueles humildes demais não, né? Porque muitas das vezes chega na casa do pastor e não vai embora mais, né? É o manso, né? Diz assim, o cara manso, Uma certa vez um colega meu disse que estava na estrada, tinha um atoleiro, aí ele comprou, o atoleiro meu comprou uma melancia grande, né? Para chupar mal o colega dele. Aí o outro caminhoneiro de lá veio chupar a melancia mais vezes sem chamar. Aí depois passou e pegou, vou levar um pedaço do meu companheiro. Pegou, partiu a melancia, levou um pedacinho, o cara... Ele falou assim, rapaz, mas tu é manso, hein? Vem sem chamar e leva um pedaço da melancia ainda. Então, não é esse manso que é produzido pelo fruto do Espírito, viu? Manso dá outra forma de agir, viu? Pessoas doces que têm temperança. Quer dizer, autocontrole, domínio próprio, aspecto elevadíssimo e relacionamento com outro, com situações e fatos diversos na vida. Então, tá bom? Então, quer dizer, quando se diz manso, vamos parar por aqui, que quando se diz manso, não é aquele manso que muitas das vezes dá trabalho, né? Tem umas pessoas que se diz tão manso que quando ele vem para uma cidade, o pastor muitas vezes tem que comprar a passagem dele e mandar ele de volta. Humilde, sou manso, a pessoa é humilde. Não, nem todas as coisas de mansidão, humildade, está de acordo com a palavra de Deus. Muitas das vezes a pessoa pode ultrapassar para aquele sentido de pensar, viu? Então, por isso que é importante, todas as nossas coisas têm que ser baseadas na palavra de Deus, amém?